Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar sobre controle de caixa, né, onde vamos trabalhar com sangria, suprimento, o valor que foi vendido no final do dia para a prestação de conta. Então, para a gente começar esse vídeo, vamos primeiro ter um entendimento geral de como funciona, né, como vamos mexer com valores. A gente já começa a tratar um pouco sobre o financeiro do sistema. Tem um vídeo, né, específico sobre financeiro, para quem tem um módulo Standard, a partir do Standard do VigoWeb. Eu já tenho um menu, né, de financeiro aqui do lado direito, e nele é onde a gente vai abordar. Vamos começar primeiro por extrato de caixa, certo? Esse extrato de caixa, né, o caixa, ele é como se fosse o cofre da sua empresa. Então imagine que toda a venda da sua empresa ela vem através de notas, né, de vendas de notas fiscais grandes, e também a maioria, que se for um varejo, vem do caixa, né, o faturamento ali, o que eu estou vendendo lá na ponta, na saída lá, né, do caixa. Então, com isso, toda a movimentação que existir no caixa, seja de suprimento, a inserção de dinheiro no caixa, como seja de sangria do caixa, né, ou fechamento dele, esse dinheiro ele vai automaticamente entrar no extrato de caixa, que seria o seu cofre. Então você vê que aqui no extrato de caixa eu tenho uma conta. Vocês percebem que eu tenho aqui o caixinha. Caixinha a gente trata como se fosse o cofre da empresa. Eu tenho uma conta bancária e tenho também um cartão dessa conta bancária caso eu efetue alguma compra, né? Eu posso ter essa opção. E esse caixinha empresa 2 é porque eu tenho uma segunda empresa, tá? Aqui uma filial, e ele também pode controlar esse caixa dessa segunda empresa por aqui. Então, inicialmente, ó, você vê que eu tenho um caixa com um saldo de R$ 16.000, né? 16.945. Eu vou puxar um pouco anterior para vocês entenderem do que eu estou falando. Percebam aqui que toda a movimentação, né? Eu comprei, né? Ó, compra de um celular que foi feito um teste. Eu tenho aqui o LAB aqui que efetuou uma nota. Então, você vê que tudo que você movimentar e gerar um valor, ele vai estar associado a esse extrato de caixa. Então, por exemplo, ó, o fechamento do caixa gerou um suprimento. Então, você vê que foi vendido aqui 1.187, ele entrou no seu caixa, certo? Da mesma forma também que se eu efetuar uma sangria lá no caixa, você vê que eu efetuei uma sangria número 20 no caixa 15, ele também deu entrada em um valor. Por quê? A sangria do meu caixa, ele está tirando o dinheiro. Ele é um pouquinho, esse assunto é um pouco delicado de se tratar porque é um pouco confuso, tá? Mas eu estou tentando explicar da maneira bem prática para vocês entenderem. Então, se eu estou tirando uma sangria lá do meu caixa, que eu vou mostrar essa operação mais na frente, essa sangria, ela é uma retirada de dinheiro. Então, se eu estou tirando o dinheiro do caixa, eu estou colocando ele no cofre. Se eu também estou fazendo um suprimento, eu estou colocando dinheiro no caixa, eu estou tirando do meu cofre. Então, qualquer saída de dinheiro da sua empresa para fazer um pagamento ou alguma coisa, ela tem que ser feita através do extrato de caixa, né? Nós temos aqui o menu de saída e entrada, que isso foi visto lá no vídeo anterior, sobre toda a parte aqui de controle de caixa, né? De financeiro, ok? Então, queria só iniciar isso porque dependendo de quando você está assistindo o vídeo, possa ser que você esteja vendo primeiro o controle de caixa e não o financeiro. Então, é necessário fazer essa abordagem. Você que já viu do vídeo anterior, então isso aqui você já vai entender como é que funciona, ok? Vamos ver na prática. Então, eu venho aqui no menu venda, vou vir aqui em pedido, tá? Esse aqui é o nosso caixa online, né? Através do navegador. Aqui aqui o caixa está fechado, né? Ele já me pede uma abertura. Então, por exemplo, se eu colocar aqui R$ 20, certo? Esses R$ 20 é R$ 20 o quê? Para a abertura daquele caixa, aquele dinheiro de troco, né? Que eu vou colocar. Então, aqui eu vou chamar aqui de abertura. Vídeo teste. Vou clicar em abrir caixa. Ele pergunta se eu quero imprimir, eu não vou imprimir, tá? Então, pronto, caixa liberado. No momento que eu fiz isso, eu vou voltar lá no extrato só para vocês entenderem. Vou colocar a data de hoje, tá? Para a gente ficar mais fácil de visualizar. Então, perceba que saiu R$ 20 do meu cofre, né? Você vê que já diminuiu. Saiu R$ 20. Por quê? Porque esses R$ 20 eles foram diretamente para o meu caixa. Meu caixa está com 20, então ele tirou 20,
ok? Então, sempre que existir o fechamento do caixa, todo o valor acumulado, não há necessidade de retirar dinheiro para troco, então você pode fechar ele de forma inteira, e no outro dia, então vai entrar dinheiro, sair dinheiro, entrar dinheiro, sair dinheiro, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Caso não, voltem no vídeo, vejam novamente, pratiquem, tá certo? Então pronto, aqui com o caixa liberado eu vou efetuar a venda, né? Se você perceber, se eu vim aqui nesse menuzinho, né? Aqui, ó, essa engrenagem, ela é pequenininha, tá? Mas dá para enxergar. Eu posso realizar sangria. O que é sangria? Eu estou tirando, sangrar, né? Eu estou tirando o dinheiro do caixa e como a gente já viu, se eu tirar dinheiro do caixa, eu entro como suprimento na minha tesouraria. Se eu fizer um suprimento, como foi feito agora na entrada do caixa, né? Eu estou pondo o dinheiro, tá? Eu tiro o dinheiro do meu cofre, tá? Da minha tesouraria. E aqui eu posso fechar a caixa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho um dinheiro lá, né? A gente já inseriu R$ 20, ok? Então, aqui eu vou efetuar as vendas. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, deixa eu ver aqui, blusa. Vou efetuar uma venda de uma blusa. Estou com um banco aqui de vestuário, então vai ter muita roupa aqui. Vou colocar aqui uma camisa. Tem camisa polo. Vou colocar essa daqui. Vai ser uma também, certo? Então pronto, eu tenho aqui R$ 209,90. Vou fazer a finalização dessa venda. Vamos colocar aqui como... vai ser dinheiro mesmo, até para a gente poder movimentar isso. Então, assim que eu colocar dinheiro, né, ele já faz a venda, não tem troco. Posso só imprimir o pedido, ou NFE, né? O NFE é como NFE, como a gente aprendeu. Não vou imprimir porque não há necessidade. A venda ela já foi feita, tá? Aqui eu só pergunto, o sistema só está perguntando como você deseja imprimir. Vou voltar. Com a venda feita, eu vou mostrar para vocês que uma curiosidade, né? Vocês percebem que quando a gente fez o suprimento, né, da abertura do caixa, no meu caixa saiu R$ 20, né? Porque tirou da minha tesouraria, que é o meu cofre, o meu extrato caixa, e foi para o meu caixa lá na frente. Mas quando eu efetuei a venda, esse valor não entrou como suprimento. Por quê? Porque o caixa, enquanto ele estiver em operação, a minha tesouraria não precisa ver o produto vendido, quando entrou o dinheiro e quando saiu. Esse dinheiro desse caixa que nós estamos movimentando aqui, ele só vai entrar na minha tesouraria quando eu efetuar o fechamento. Ou se eu movimentar dinheiro. Por exemplo, se eu vim aqui e fazer uma sangria, por exemplo, como é que eu posso ver o valor de faturamento? O valor que esse caixa já movimentou, né? A gente fez uma venda agora. Se eu clicar aqui e clicar em fechar caixa, o sistema vai me mostrar, por exemplo, todos os valores que estão, vamos dizer assim, que foram transacionados por forma de pagamento, dinheiro, cartão, Pix. Isso aqui só está sendo mostrado porque tem uma configuração, tá, no sistema que permite que esse usuário possa ver esse valor. Caso você prefira que o seu funcionário, né, ou a pessoa que esteja operando o caixa, ele não veja esse valor, ele só insira quanto ele contou, isso é feito também, tá? Então, aqui é porque eu estou com a configuração aberta. Então, você percebe que eu tenho R$ 229,90 em dinheiro, tá? Foi os 209, eu acho, se não me engano, né, que a gente fez a venda anterior, e mais R$ 20 do suprimento. Então, aqui, o que é que eu quero fazer? Só para vocês entenderem. Até então, meu caixa só tem R$ 20 de saída, né, que foi meu suprimento. Então, vamos dizer que eu quero pagar uma conta. Então, eu vou aqui realizar uma sangria. Vou informar quanto eu quero de sangria. Então, essa sangria vai ser no valor, por exemplo, de R$ 50. R$ 50. E eu posso dar uma observação, né? Sei lá, pedido de sangria por Maria. Digamos que eu seja um funcionário, né? E estou fazendo... a Maria, que é a dona, né? Ou a gerente de caixa, solicitou R$ 50 no meu caixa. Então, eu vou clicar aqui em sangria. Posso imprimir, né? Nesse caso, não vou imprimir aqui porque não há necessidade. E quando eu fiz isso, o que é que acontece? Se eu vim aqui e fizer uma atualização aqui no meu extrato caixa, vocês vão perceber, deixa eu colocar a data de hoje, para não ver outras transações. Perceba agora que eu tenho R$ 50 no meu caixa, entenderam? Então,
Percebam que a sangria ela não é o pagamento daquela conta realizada, ela é apenas a transferência do dinheiro para a minha tesouraria e daqui, com o dinheiro aqui na minha tesouraria, onde eu vou dar ou uma saída manual, que a gente viu em outro vídeo, ou eu vou no meu financeiro, contas a pagar e vou pagar a conta, ok? Eu quero deixar isso bem explicado porque realmente existe uma confusão de entendimento sobre questão de transação de valores. É um assunto bem delicado de se abordar, então eu gosto de enfatizar bastante como é que deve ser feito. Então, meu caixa já tem faturamento, certo? Vou fazer aqui mais uma venda, tá? Vamos fazer essa venda em cartão. Jogar aqui uma camisa polo. Vou finalizar. Vou efetuar aqui em cartão de crédito, só para a gente ter uma outra forma de pagamento, tá? Então, pronto. Aqui eu já tenho, vou fazer aqui o fechamento do meu caixa, certo? Então, aqui eu já tenho dinheiro, 179, porque a gente já fez aquela sangria, e eu tenho um cartão de crédito, R$ 59,90. Lembrando que meu login está full, então está completo, então eu consigo ver tudo isso, mas o operador ele pode simplesmente só ter esse campo aqui para ele digitar, tá certo? Aqui eu posso botar uma observação, vou colocar aqui fechamento de caixa e vou fechar o caixa, certo? Eu já não vou precisar inserir, né? Eu já estou como completo, então eu não preciso. Posso também, vamos colocar, né? Para a gente seguir o caminho correto do treinamento. 59,90. Vou fechar esse caixa. Aqui eu vou imprimir só para vocês entenderem como é a impressão, tá? Aqui no caso ele bloqueou pelo pop-up, mas eu vou abrir. Só para vocês entenderem, então aqui eu tenho o nome da empresa, o operador, a abertura, né, o horário. Fechamento, ele me traz um resumo do que foi faturado. Veja que ele me traz valor por valor, né, por forma de pagamento. Aqui vão ser as vendas, então perceba que os valores mudam, porque aqui é o dinheiro que estava no caixa, né? Tinha R$ 179,90 em dinheiro e R$ 59,90. Aqui eu não estou falando de item, estou falando de valores. Aqui embaixo eu tenho já, de fato, o que foi vendido por forma de pagamento. Então, foi vendido R$ 209,90, que foi aquela nossa primeira venda, e foi vendido R$ 59,90 em cartão. Aqui embaixo eu tenho as sangrias junto com as descrições. Então, eu tenho uma sangria de 50, um suprimento de 20, e aqui eu tenho, por exemplo, os produtos que foram vendidos, ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o total de venda, né, com as observações, total de venda, total de itens vendidos, enfim. Então, você vê que é um fechamento bem completo, você consegue entender, a pessoa que está prestando conta com esse caixa consegue ver esses valores de forma bem detalhadas, tá certo? Então, aqui a gente conseguiu, aqui você vê que ele já está pedindo uma nova abertura. Se eu for aqui para o nosso extrato, o que é que acontece? Vamos atualizar novamente a página. Deixa eu só voltar aqui. Financeiro, extrato caixa. Acho que é melhor atualizar. Puxar a data de hoje para ficar mais fácil. Então perceba, né? Nós começamos o dia sem nada, então houve uma abertura, ele tirou R$ 20. Vamos só revisar, tá? Colocou R$ 20 no meu caixa. O caixa me trouxe 50 porque eu tive a sangria do caixa e houve um fechamento. Então todo o valor faturado do caixa, né, veio para cá, R$ 239,80. Então significa o seguinte, eu comecei o dia com 16.945, efetuei vendas e terminei o dia com 17.215,65, ok? Então, nós abordamos aqui desde o início do caixa, toda a movimentação envolvendo a nossa tesouraria. Existe um vídeo, então, se você não assistiu, vá assistir, a questão do controle financeiro da empresa, onde realmente nessa tesouraria eu explico um pouco mais sobre entradas, saídas, transferência entre contas, né? Nós temos outras contas aqui, então existe uma transferência, tá certo? De valores. E espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo, é um assunto um pouco detalhado, né, para se tratar, porque isso precisa ser entendido. O financeiro é uma das partes mais importantes que tem no sistema, né, e que de fato vai ajudar a empresa a entender como é que tá. É um vídeo um pouco longo, tá, mas espero que vocês tenham entendido o assunto. Então, até a próxima.